Blog do Portimonense, o podcast. Olá, sejam bem-vindos aqui ao terceiro episódio do podcast do Blog do Portimonense. O meu nome é Dário Guerreiro e vou ser, mais uma vez, o vosso anfitrião esta noite. Vamos estar aqui em amena cavaqueira com outros adeptos do Portimonense, como aliás é panágio deste nosso mais recente projeto, o projeto do Blog do Portimonense. Esta noite tenho aqui comigo, e por ordem... ia dizer analfabética, mas é próprio também nascer o alfabeto, portanto vou-me enterrar e eu não quero dar essa, se bem que já dei. Tenho hoje aqui comigo Ruben Michelin. Como é que estás? Olá, boa noite. Ruben, estás muito bem vestido. Sim. É uma camisola emprestada. Tens de devolver, é como aqueles fatos alegados que tens de devolver no final, não é? Já usei 2 vezes, mas lavo sempre depois de usar. Por isso a pessoa acho que não vai ficar muito chateada comigo. Muito bem. Temos também a Daniel Matos, que se repete em função do episódio anterior. Daniel, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Daniel, estás sempre em forma? Sempre. Um bocado redonda, mas tudo bem. Mas a forma é uma interpretação subjetiva. Não é? Exatamente. Temos também Tamara Fado, Pedro Custódio, como estás? Diretamente de Setúbal. Que pijama incrível que tu tens, quero um desses. Fazer publicidade. Incrível. Boa noite a todos, é um prazer estar sempre na vossa companhia. Mostra essa boina às pessoas. É a única... É de valor. Não é? E também temos Nuno Silva, que agora tomou a palavra e que está connosco também. Nuno Silva, mais uma estreia neste projeto. Nuno, boa noite. Olá a todos, boa noite e obrigado pelo convite, antes de mais nada. É um prazer estar aqui a ver uma cara do Liceu, que já não vi há muito tempo. O do Dário também é o mais recente, o Ruben também já não vi há algum tempo. E o nosso Tay, pois também já não via há muito, mas mesmo muito tempo. Quer dizer, agora vou vendo no blog, não é? Mas pronto. Mas já um grande abraço para todos vocês. Para quem se estiver a perguntar, sim, a voz de Nuno Silva é a voz que dá a voz, já disse voz demasiadas vezes, mas é a voz que dá a voz à nossa voz do podcast, da nossa introdução, e de facto temos aqui uma portentosa... Está-me a faltar a palavra agora. Voz. A palavra é voz, uma voz da rádio, Nuno. Ora bem, vamos começar aqui a bater bolas. Esta semana foram apresentadas oficialmente novas contratações, todas elas, se não me falha a memória, de nacionalidade brasileira. Agora não tenho aqui, vejam lá, eles já são tantos, que eu devia ter vindo mais bem preparado para isto, mas está-me a faltar aqui. Foram apresentadas novas contratações, oficialmente. Foi o Wellington Júnior, que foi, não é? Foi o Júlio César, não é o nome dele? E mais uns poucos. Lucas. O Lucas. Portanto, olha, já que tomaste a iniciativa, Daniel, quem são estas pessoas? Olha, posso dizer é que só conheço um de jogar, de vê-lo jogar, o Lucas, do Boa Vista. Parece-me um bom defesa central, descredino. Temos que ver. Os outros não conheço. O Wellington do Aves, esse sim, eu já vi-o jogar no ano passado umas vezes. Não acompanhava muito o Aves porque é normal, né? A equipa jogava tão mal que ninguém queria ver, mas pronto. Lembro-me dele jogar connosco, penso, no primeiro jogo fora. Acho que o próprio Wellington no ano passado também não acompanhou o Aves. Pois, acho que ninguém acompanhou, mas pronto, estava tão mal. O resto não conheço, o resto dos jogadores que vieram não conheço, espero que sejam uma mais-valia. Gostava que viesse um que está para vir, mas ainda não sabemos, ou que aliás esteve cá, mas dizem que vem, que não vem, não se sabe, vamos ver. Estamos a falar de que tipo de especulações? Tavares. Ok, sim. O Pedro não gosta muito dele, houve uma altura aí da época passada que não gostava muito dele, mas ele depois aqui no pós-Covid o gajo até se orientou bem, até jogava. De resto não conheço os que vieram, temos que vê-los jogar. Parece-me que temos uma equipa mais equilibrada. Falta-nos um ponta de lança, continuo a bater na tecla. Tenho partilhado isso com algumas pessoas aqui. Acho que precisamos de um ponta de lança de raiz. Não sei, vamos esperar. Isto também ainda não fechou, fecha daqui uns dias ainda. Até lá pode ser que tenhamos aí alguma surpresa. Pois é verdade, ou seja, o mercado vai terminar ainda depois do início do campeonato. E o campeonato, quando é que começa? Teoricamente, dia 20 ou 19 ou 20 de setembro, exato, no fim de semana. Sim. Sim. Pois é, acho que não é este fim de semana, é o próximo.
O nosso primeiro jogo será no dia 21, se não estou em erro, em casa com o Paços de Ferreira, certo? Sim, Nós somos aliás, pelo que eu estive a ver hoje, se não estou em erro, nós somos os últimos a entrar no jogo, nós vamos ser, pronto, vai ser o último jogo da jornada, da primeira jornada será o nosso. Toy Marafade, Pedro Custódio, o que te apraz dizer da política de contratações que está a ser levada a cabo pela SAD até agora? Tens alguma coisa a dizer? Concordas com a política? Vais esperar para ver? Parecem-te boas escolhas? Ou preferias que, por outro lado, eles se calhar tivessem a diversificar um bocadinho mais no tipo de jogadores que estão a vir? E quando eu digo no tipo de jogadores, estou a falar da nacionalidade. Não que isso tenha qualquer tipo de influência, mas não sei, sentes que isso poderá efetivamente descaracterizar mais ainda a identidade do Portimonense? O que é que te apraz dizer sobre esta política de contratações? Eu não acho que haja um corte significativo em relação à política do ano passado, que não foi uma boa política. Aparece mais um miúdo do Londrina lá pelo meio, para não fugir à regra dos jogadores que vêm do Londrina. Mais um conjunto de brasileiros, embora dois praticamente já sejam portimonenses. O Maurício, pronto, teve cá uma época, mas depois fez um percurso no futebol português. O Fabrício também foi nosso durante muitos anos. O Wellington é um jogador de campeonato nacional. O guarda-redes foi um dos melhores do Aves pelo Sub-23 quando eles ganharam. Agora a questão, eu acho que a nossa bitola ainda está um bocado nivelada por baixo, porque começa a ver o Paços Ferreira a reforçar-se, o Boa Vista com investimento, o Moreirense com argumentos, e começamos a cair naquela zona das 5 ou 6 equipas pior apetrechadas. Se tomarmos por barómetro os últimos 10 jogos, não era necessário mexer muito, mas também não foram 10 jogos propriamente brilhantes, não é? Por isso, eu acho que tem que haver aqui algum corte e tem que haver um olhar sobre o mercado interno, que não me parece que vai acontecer. Já houve agora dois, ou seja, quer os que vieram do Aves, quer agora este rapaz que veio do Boa Vista, o Lucas, que tem depois um nome de Tagliatella, não interessa. São jogadores que já conhecem. Tagliapietra. São jogadores que conhecem, pelo menos já jogaram no Campeonato Português e, portanto, conhecem minimamente os cantos à casa. O Lucas vem outra vez com aquele selo que deixa qualquer adepto num sobressalto constante, não é? Que se não tiver lesões, poderá ser um bom jogador ou poderá ser um bom elemento. Agora não sei, também fez 12 jogos por Boa Vista, não me parece que sejam assim tantos jogos. E foi um pedido específico do Paulo Sérgio. Foi um pedido específico do Paulo Sérgio. Ele pediu um jogador que também fizesse a ala esquerda, mas parece-me demasiado pesado para fazer uma ala esquerda. Não é? Quanto é que ele pesa? Parece, eu acho que ele é 1,90m e tal, 1,80m e tal. Eu acho que não era muito ala esquerda, acho que era mais para que jogasse com o pé esquerdo do lado esquerdo da defesa. Para teres um central com o direito, outro com a esquerda. Às vezes dá jeito para fazer a viragem do jogo e etc. Então continuamos descalços no lado esquerdo outra vez. Não? Sim, acho que é assim, destes jogadores que chegaram, sem ser os que já cá passaram, e este Lucas, e mesmo este Lucas não sei, vi se calhar muito poucos jogos deles, acho que continuamos um pouco desfalcados, especialmente na lateral esquerda e na lateral direita. Portanto, o japonês também não me parece que seja uma opção que o Paulo Sérgio confia 100%, o Koki Anzai. Não sei o que é que esperar daqui. De resto, acho que faltam aqui nomes de jogadores experientes no campeonato português que conheçam, que todos conheçamos, que possam trazer qualquer coisa à equipa, e que todos os adeptos reconheçam, e que os próprios jogadores que cá estão reconheçam como mais-valia. Penso que até agora tem sido mais compor o ramalhete, tentar ajustar aqui uma posição a outra, ter mais opções numa posição a outra, mas acho que faltam ainda aqui, e ainda se pensarmos que Tabata poderia sair, o Lucas Fernandes poderá sair, ou seja, se calhar dos jogadores com maior qualidade desta equipa, nós ainda não temos a certeza que vão ficar. E se saírem estes, precisamos de claramente algumas peças
aquela qualidade extra. Não quero dizer que os outros jogadores não sejam bons, não sejam competentes, mas há sempre aqueles jogadores que Os nós que temos. fazem a diferença, não é? Olha, o Paulinho, por muito que se comportasse mal, era um jogador desses. O japonês que foi para o Porto, agora deu uma Nakajima. O Nakajima é outro exemplo. O Fabrício, pronto, olha, em relação a estes todos, talvez o Fabrício seja aquele que ainda dá maiores garantias se jogar na mesma posição que jogou quando cá estava. Se o Paulo Sérgio entender que ele é aquele avançado que chegou a jogar cá. Mas de resto penso que precisamos de qualquer coisa mais para podermos mostrar, ou seja, quando nós falamos que ambicionamos um bocadinho melhor do que só a manutenção, como já ouvi falar, acho que estamos curtos neste momento. Mas eu também acho que isso foram, aliás, algumas declarações relativamente perigosas as que fez o Fabrício, e é percebo que o Fabrício esteja carregadinho de ambição até ao pescoço e volta para uma casa na qual foi muito feliz e que o conhece bem, mas no seu discurso de apresentação, tendo em conta que a equipa o ano passado viu-se grega para conseguir a manutenção e não conseguiu a manutenção, vir à boca cheia dizer que é possível que alcancemos, ou seja, ele não disse literalmente que vamos alcançar ou que isso faz parte dos nossos objetivos. Ele disse que sonha jogar na Liga Europa pelo Portimonense. Mas essas declarações inevitavelmente acabam por trazer, ainda que não sejam, né, de literais, trazem esperança para os adeptos. A gente ouve aquilo e a gente começa, então, mas quer dizer, isto não tem nada a ver com aquilo. As palavras também têm esse peso e também tem esse efeito galvanizador e depois o que pode acontecer é uma disruptura de expectativas, na minha opinião. Eu não sei se vocês concordarão com isto, mas sim, se entramos aqui já... Se posicionares muito alto, depois pode ter esse problema, não é? Eu na ambição não vejo problema. Daquilo que tenho acompanhado, eu acho que há para ali uma contratação que para mim vai estar por cima dos outros todos. Eu acompanho o Ruben naquilo que estava a dizer, e o Pedro também não deixa de ter razão, realmente pode parecer um bocado curto, mas eu acho que a melhor contratação chama-se Paulo Sérgio. Mas depois também vem aquela história que a gente já ouviu no futebol, não é? Depois para fazer omelete é preciso ovos, não é? Mas eu creio que é assim, da SAD nós já percebemos a política de contratações e o que é, portanto, ou seja, a política de quem vem comprar ao Brasil para fazer negócio e para vender, e depois uns vão pegar destaque, outros nem por isso, uns vão ser mais flops, outros nem por isso. Agora, eu tenho esperanças é que o timoneiro, não é, que possa dar, quer dizer, pôr ali qualquer coisa a mais e que possa pôr a máquina a funcionar. Agora, se vai pôr a funcionar naquilo que o Fabrício mais ou menos entendeu, eu não sei o que é que o diretor de comunicação também disse ao Fabrício, né? Portanto, ou seja, qual é a mensagem que o diretor de comunicação, ou quem o aconselhou quando foi da apresentação, o que é que lhe transmitiu para ele dizer, não é? Portanto, agora também fiquei aqui um bocado na dúvida se falou o Fabrício em função de onde vem e com a realidade do que vem. Se é apenas uma questão de ambição, a mim não mete medo da ambição. Agora, realmente, para o adepto comum, que não é do Portimonense, não é? Até pode-nos chamar um bocadinho malucos, não é? Portanto, ou seja, andámos aqui e para não descer e depois vem alguém que dizer que não quer nos pôr na Liga Europa. Enfim, olha, se fosse o tempo da segunda Liga, se o Fabrício dissesse logo à partida que queria subir de divisão, a gente sabia o que é que ia acontecer, portanto, isso aí... Verdade. Sabíamos logo o que é que íamos passar na segunda Liga, portanto, ou seja, não íamos subir de certeza, mas pronto, vá. Mas é isso, já são outras histórias, vá, bora. Portanto, do modo geral, aquilo que vocês, os quatro, consideram é que as principais lacunas a serem supridas no nosso plantel até o momento é, efetivamente, um ponta de lança de raiz. Ainda fica por anunciar, aí em tempos falava-se que poderia chegar aí uma bomba no que diz respeito a uma novidade, assim, com grande substância, até ver. A única coisa que se verificou mais parecido com isso foi a chegada de Fabrício, né? O regresso de Fabrício. Eu não sei se essa bomba poderá vir do Porto emprestada para aqui para o Algarve e tem a mesma altura do que eu, ou se essa bomba poderá ser uma bomba desconhecida. Vamos esperar que ela venha. Lisboa, ali da zona de Lisboa. É? Sentes que sim? Não sei. Pois, pronto. Estou com alguma esperança.
Que a esperança não cesse, obviamente. Mas pronto, mas ou seja, aquilo que eu ia perguntar eu gostava de ver o tipo do teu tamanho no Portimonense, mas epá, eu acho que é muito. Eu vi o comentário de alguém lá no blog e eu estou inteiramente de acordo. O Nakajima não vai ter dias felizes no Porto. Portanto, ou seja, eu li a entrevista do timoneiro do Porto e, portanto, percebi claramente que foi um pedido do plantel. Pronto. E agora, daí até ele vir para o Portimonense, epá, eu gostaria muito, mas não estou a ver isso com muitas pernas para andar. Mas o que me confere mais esperança a isto é precisamente o facto de ele poderá estar descontente em não ser opção no Porto e pedir para sair. Mas por outro lado, eles também precisam de justificar o investimento que foi feito, não é? Ainda que tenha sido todo um negócio que ainda carece de algum tipo de clareza e explicação, mas isso também já são águas passadas, dirão alguns. E assim mais uns quantos, mas pronto, vá. Mas isso Sim, depois é preocupante, vá. E o programa está a ser gravado, pá, isso é preocupante. Vai assim mais uns quantos, vá. Verdade. Vamos ver se o Tabata ainda não aparece no Porto, isso também... Estou à espera disso, Pedro, a qualquer altura. Ok. Essa é nova, então. Sim. Se o Nakajima fizer o inverso... Exatamente. O Nakajima no Porto, se não jogar, também não é rentabilizado. Mais vale ser emprestado ao Portimonense, que é para não haver mais especulação de mercado e confusões com transferências. Ele volta à casa. Mas queriam que a ser emprestado viria sempre para cá ou iria para o estrangeiro? Não, para cá. O que é que ele vai fazer para o estrangeiro? Não sei. O tempo aqui é bom, o Algarve... Mas isso é a nossa expectativa enquanto adepto do Portimonense, não é? O problema é que eu não sei se o Nakajima pensa exatamente assim, mas pronto. Ou se o seu empresário, que não sabemos quem é, não é? Mas que não tem ligações ao Portimonense, não sei se ele pensa também assim, não é? Mas pronto. Verdade. Ora bem, o empresário é o filho do Teo, não é? Eu sei. Filho do Teo. O Nuno estava a utilizar uma ferramenta discursiva chamada ironia. Ora bem, recebemos esta semana a feliz novidade, depois no último podcast termos lamentado precisamente a inexistência de camisolas para se comprar na loja, e mudando aqui de repente o assunto, porque também já não temos muito mais para espremer em relação ao plantel, vamos ficar na expectativa daquilo que apareça. Recebemos esta semana uma feliz novidade de que já temos camisolas à venda. Camisolas eu tive na loja hoje, são camisolas sobretudo não, são as camisolas da época passada, portanto, mas quer dizer, as da época passada também são as da época anterior e as da época passada são também as desta época, portanto, do ponto de vista não há novidades, não, mas faz-se uma gestão ou seja, há que dar valor que não existia e agora existe, portanto, louvados sejam aqueles que ouviram as preces de quem tanto chorou, que fomos nós. O que é que vos apraz dizer em relação a isto? Vocês vão gastar 70 euros nas camisolas? Atenção, o preço aumentou 10 paus do ano passado. As camisolas são as mesmas, mas o preço aumentou 10 paus. O que vos apraz dizer em relação a esta feliz novidade que nos deixa todos repletos de gáudio e de júbilo, para utilizar sinónimos pomposos? Ou então podem deixar aqui sem... O silêncio, então também podem não dizer nada. Nunca o silêncio foi tão mau, a sério. Também podem não dizer nada, também podem não dizer nada, sim. O silêncio foi tão esclarecedor, Dário. Se calhar pegas tu agora nesta batuta, tu que foste responsável já de comunicação do Portimonense, outrora, há muitos anos atrás, ainda eu não tinha barba, que tendo em conta que esta é uma novidade relacionada com a comunicação do clube. Sabes que uma das coisas que eu... Pedi autorização à malta e tenho-vos a agradecer a todos terem-me aceito, foi que eu não vim como porta-voz do passado, nem nada dessas coisas, apesar de, já falaste na voz, a voz serviu-me para entrar no Portimonense entre 2000 e 2003, não é? Portanto, ou seja, não só entrei na direção, como entrei como speaker lá para os jogos. Opa, o resto, há uma boa história, que eu não sei se será para aqui para o podcast, mas pronto, que será para o tal jantar gastronómico, que eu acho que sim, que é nós fazemos uma reflexão e de alguma forma, é assim, eu poder contar o outro lado da história quando se está lá dentro e quando se está cá fora. Ou deixa-te um dia isso para o Hotel Livre de Memória. Exatamente. Agora queria-te ouvir falar sobre camisolas, pá. Camisolas, a experiência que eu tenho e a história que eu tenho é sempre uma história bastante curta, do tempo em que estive lá, em que se tinha que arranjar muitas camisolas, nunca se arranjaram camisolas nenhumas,
Epá, porque acima de tudo, desculpa lá, estas palavras podem surpreender alguém, mas eu tenho que ser honesto comigo próprio, porque provavelmente as coisas têm que ser muito repensadas naquela altura, não foram pensadas nem repensadas, e as coisas têm que ser muito repensadas, e não me apraz estar a dizer mal de tudo e de todos, porque só quem está lá é que sabe muitas vezes, mas realmente eu tenho acompanhado a vossa conversa e fico com vergonha de mim próprio daquela altura, porque as coisas podiam ter tido outro valor, outra história, podiam ter havido mais camisolas, não é que as pessoas não as peçam. A única coisa que chama a vossa atenção, e isso aí também é importante trazer para aqui, o investimento das camisolas muitas vezes depois não tinha retorno. O que é que eu quero dizer com isto? A ansiedade pelas camisolas não era proporcional à compra das camisolas. Percebo. Ok? Pronto. E isto era uma coisa que me era atirada à cara. E com isto me calavam, percebes? Não sei se o mesmo não se estará a passar agora, ok? Agora, vendo as coisas friamente, uma camisola que é do ano passado, que aumenta mais 10 euros, só se for um contributo solidário para a nossa permanência na Primeira Liga, pá, só posso ver isto, não é? Mas ao menos assim teriam jogado inteligentemente 10 euros, teriam ido para uma instituição de solidariedade social, e a gente aí já punha os 10 euros se calhar e já dava, e já fazia esse tipo de oferta. Era isso que tu Dário, desculpa lá, depois também diz. atiravam-me com outra coisa, desculpem lá estar a ir buscar coisas ao passado, mas pronto, vá, o problema é uma malta ter memória. Depois também me atiravam com outra coisa à cara. Vamos pôr as camisolas caras porque as pessoas dão 70 e 80 euros para as camisolas do Porto, do Benfica e do Sporting. Isto também era uma das coisas que me atiravam à cara, ok? E portanto as nossas também têm que ser o mesmo preço, as pessoas dão para os outros, não. Isto é válido para isto, válido para as cotas. Já ouvi vocês falarem, o Dário foi pagar as cotas, não é? Só do sócio, não há do cativo e não sei o quê. Sim, é natural que ainda, é também natural que ainda não haja cativo por causa do Covid. Exato, não se sabe. Porquê é que se pagava 130 euros de cotas? Agora é 150. Agora é 150. Já naquela altura era 150 também. 150 euros de cotas, já. Não é? Porque as pessoas iam a Lisboa e ao Porto ver e ver o Benfica e o Sporting e pagavam 50 euros de deslocação, também podiam pagar 150 para ver as cotas. Epá, eu creio que isto não é um bom parâmetro. E, portanto, se eles estão a usar este parâmetro nas camisolas, eu creio que não estão a ser felizes na coisa. Depois tem azar com uma coisa. É malta chata como vocês, não é? Que eu tenho andado a fazer mais um trabalho de polícia judiciária e é claro que facilmente chegam à verdade, como é lógico, comparam tudo e todos com os preços de uns dos sítios e depois chegam à conclusão que qualquer coisa não bate certo. Pergunta para queijinho, que eu não sei, posso estar a ser um estúpido ignorante e se tiver peço desculpa. Estas camisolas valem 70 euros? Emocionalmente e sentimentalmente sim. Sim. Eu paguei 70, pedi para estamparem o logotipo da Liga Nós, porque sabe-se lá quando é que eu vou voltar a ter camisolas com o logotipo da Liga Nós. Isto no Portimonense tudo é efêmero e todas as recordações que eu possa ter enquanto vivo de que vi o Portimonense jogar na Primeira Liga, eu vou poder e vou tentar fazer o máximo para agarrá-las. E ainda o patrocínio dos hospitais particulares do Algarve, portanto, talvez tenha os 70 euros venham no bolo dessas estampas que eu pedi a mais. Já ouvi, entretanto, porque estavam a dizer há bocado no nosso grupo que afinal as camisolas custam 50, e se assim for, parece-me que é baixar 10 euros em relação ao preço que era o ano passado, que custavam 60, e aí só posso aplaudir, se for mesmo e se verificar que são efetivamente os 50 euros. Eu posso falar apenas exclusivamente da minha experiência. Sim, eu paguei 70 hoje pela amarela. Da minha experiência, eu hoje paguei 70. Mas se elas de facto forem 50, ou seja... Tu pagaste 70 pela amarela, Dário? Eu paguei 70 pela amarela com o emblema de Liga Nós e com... O preço dela está a 50, é isso? O preço dela no site está a 50. É isso que agora... É quando fui hoje à loja, não tinha verificado ainda como é que estavam os preços no site, mas fui hoje e fui ontem, e aquilo que disseram ontem era que o valor era precisamente... tinha aumentado 10 euros em relação ao ano anterior. E de facto paguei hoje 70 euros. Não sei se... Os preços que estão no site estão aqui à minha frente. É camisola oficial 70 euros, camisola oficial alternativa amarela 50 e camisola oficial alternativa laranja 70. Portanto, são os preços que estão no site. Agora, não sei se eles são a ser praticados na loja. Pronto. Então, depois deve ser isso. Deve ser isso. Eu devo ter pago os 70 euros, se calhar deve ter sido pelas estampas ou assim. Ainda assim, sendo a laranja e a oficial às riscas pretas e brancas 70 euros, eu hoje estive a fazer um estudo, hoje e ontem estive a fazer um estudo, fui a todas as capelinhas e verificar os preços de todos os clubes
da Primeira Liga, aos quais nós nos podemos comparar, não vamos comparar-nos aos da Segunda, porque praticarão certamente outro tipo de preços, e a par do Vitória de Guimarães, a nossa camisola é a quarta mais cara de todo o campeonato, de todas as 18 equipas profissionais, ficando apenas atrás de Benfica, Sporting e Porto, ou neste caso Benfica, Porto e Sporting respectivamente, mas esses têm descontos para sócio e coisas assim do género, pronto. E depois fica a nossa a 70 euros, com a do Guimarães, que é desta época e que tem outro tipo de atrativos e outro tipo de contexto, e que provavelmente também deve ter um contexto para sócios diferente do nosso. E depois diria que os clubes mais ou menos da nossa dimensão andam todos à volta dos 50, 55, 60 euros. E depois temos um exemplo da camisola mais barata da Primeira Liga, que é a do Moreirense, seja para sócios ou para não sócios, custa 40 euros. 46 se for enviado à cobrança. Não sei se isso tem o badge da Liga Nós e outro tipo de numeração ou patrocínios ou personalização. Mas pronto, isto foi aquilo que a minha pesquisa me permitiu observar. E se assim for, pois lá está, lamento que a política continue a ser esta, uma política de nós querermos ombrear com os outros no que diz respeito aos preços, mas depois esquecemos todo um contexto socioeconómico da nossa região que não nos permite ombrear com os outros. E nós que vivemos num contexto onde Portugal, em termos das equipas, é praticamente tripartido, nós temos que ir buscar adeptos aos outros clubes grandes, não é? E não é praticando os mesmos preços que eles que nós os vamos buscar, diria eu. Mas pronto, sabes, também... eu vou desviar um bocadinho, ou seja, vou ampliar um bocadinho em relação ao que tu disseste, a equiparação do Portimonense com os três grandes. Há muita gente que, sendo do Portimonense, odeia todas as outras pessoas que são de outros clubes, mas também gostam do Portimonense. E também há as pessoas que são dos outros clubes e também odeiam o Portimonense e são de Portimão. Pronto, há dos dois tipos. Mas eu acho que aqui em Portimão nós somos tão poucos adeptos neste momento. Se eu me fosse a lembrar das primeiras vezes que fui ao estádio e do que sentia naquela altura e do que se falava em Portimão, acho que havia muito mais fervor, pelo menos, mesmo que não fossem mais adeptos, havia muito mais fervor daqueles que existiam. Acho que estar a pedir às pessoas que, olha, ou és do Portimonense ou és do Benfica. Se fores do Benfica, não és do Portimonense. E isto em relação aos outros clubes também. Acho que é estar a cortar alguém que poderia, ou seja, imagine, neste caso as camisolas, se as camisolas custassem 30 euros, essa pessoa é do Benfica e é do Portimonense, compra uma do Benfica por 70 e a do Portimonense por 30 e gastou 30 com o Portimonense e vai ver uns jogos e se calhar dá-lhe um clique, começa a gostar mais de ver o Portimonense e a deixar de gostar tanto de ver o Benfica. Acho que temos que tratar bem as pessoas que têm algum tipo de sentimento pelo Portimonense e não ostracizar, digamos assim, só porque tem ali um bocado de um momento confuso em relação ao que é que gostam e ao que é que não gostam. Mas e pelo menos é a minha visão. Acho que há pessoas que são muito radicais e acham que não, és do Portimonense, és só do Portimonense, o resto é conversa. E eu até gostava de poder dizer sim senhor, concordo plenamente, mas no contexto que nós estamos, acho que nós precisamos é tratar bem toda a gente. E quanto mais pessoas houverem, nem que seja a ir ao estádio e ver os jogos do Portimonense, melhor, para mim, é a minha opinião. Desviando um bocadinho do assunto, mas também um bocadinho relacionado com isto. Não, e tens razão, eu acho que numa fase transitória é isso que faz sentido, é de fazermos com que as pessoas se sintam bem recebidas, que se sintam bem-vindas e se estamos à procura que as pessoas tenham uma exclusividade de sentimento, ou que sejam todas e que olhem todas para o Portimonense como eu olho, a minha forma de ver o Portimonense é fruto das minhas experiências e daquilo que eu entretanto fui percebendo, mas é também, eu sou eu e as outras pessoas são as outras pessoas e elas têm contextos completamente diferentes do meu e possivelmente, ou seja, tens toda a razão, Ruben, tens toda a razão e eu senti que aquilo que estavas a dizer era de certa forma para mim, mas... Não, está a falar para mim também, pá, está a falar para mim também. Não, mas eu normalmente sou uma pessoa conhecida por ser um pouco mais intransigente no que diz respeito ao biclubismo, ou seja, a minha opinião é...
Dário, desculpa lá, eu já te disse isto a ti, tu tens razão no teu pensamento. Sim, mas eu aos poucos aprendi, aos poucos eu aprendi a não impor o meu pensamento nos outros. Ou seja, eu já estou resolvido com isso. E não vou revelar aqui nada pornográfico, porque toda a gente me conhece e nunca escondi de ninguém, portanto, ou seja, eu tenho 2 amores, portanto, ou seja, não vale a pena estar aqui a esconder. Um deles equipa de preto e branco, outro equipa de azul e branco, portanto, ou seja, e vivo com eles, nunca os escondi, nunca me atrapalharam na vida, portanto, já fui dirigente do Portimonense 2 vezes. 3 mais 6, 9 anos, portanto, ou seja, nunca me atrapalharam na vida, valeu-me uns quantos nomes, mas isso tudo bem, isso é da vida. Eu tenho em casa aqui o teu exemplo, Dário. A minha mulher é farense e é só farense, portanto, ou seja, não tem mais clube nenhum, é de Faro, se és de Faro, és farense. Pronto. Tu tens razão no teu princípio que vem muito com o anglo-saxónico, que é muito da equipa de Inglaterra, quer dizer que as pessoas são do clube da terra. E eu digo-te uma coisa, se eu pudesse voltar atrás, se pudesse escolher, eu se calhar, era só do Portimonense, porque eu comungo da tua ideia. Agora, acontece é que eu realmente tenho 2 amores, já aos 46 anos já não vou renegar um em prol do outro, porque isso teria a ser estupidamente. O Ruben está a levar, por isso é que eu acho que vocês os dois têm razão, fazendo aqui Presidente da Assembleia da República, mas vocês têm os dois razão. O que o Ruben vem dizer é muito inteligente, porque é assim, sim senhora, estamos numa fase da vida em que muita gente tem 2 clubes. Temos que aceitar, uns do Porto, outros do Sporting, uns do Benfica, e pronto. Mas aquilo que nos pode unir a todos é realmente o Portimonense. E, portanto, se nós pudermos puxar mais para o Portimonense, que é o sítio onde as pessoas estão mais próximas e mais identificadas, eu acho que era de todo de ganhar. É claro que depois vem-me sempre dizer umas coisas que é assim, quando o Portimonense recebe o Benfica, os do Porto e do Sporting são portimonenses muito mais, não é? Pronto. Sim, mas isso é um conflito de interesses que elas já posteriori resolverão. Não são para aqui chamados. Sim, elas já posteriori, ou seja, eu acho que aos poucos, indo ao estádio, dando interessa nas outras jornadas puxarmos todos pelo Portimonense e se calhar isso é possível. Sim, mas parece-me que isto parece-me um processo absolutamente gradual e legítimo, que uma pessoa que acompanha todos os jogos em casa do Portimonense, com os Marítimos e os Rio Aves da vida, e que vá desenvolvendo uma certa aproximação e um certo carinho para com o Portimonense, isto é um processo todo ele gradual, há de chegar a uma altura, por muito portista, benfiquista ou sportinguista que a pessoa também seja, ou seja principalmente, em que, e isso verifica-se em muitos adeptos, que quando o clube delas, o principal, por assim dizer, o de Lisboa ou do Porto, joga contra o da sua terra, elas vão sempre tendencialmente escolher o clube da terra. Ou seja, mas isso é um processo gradual ou seja, na maior parte dos casos, temos que dar tempo às pessoas para que isso aconteça. Eu já percebi que não é ser intransigente e não é exigir às pessoas que elas pensem como eu, que eu vou conquistar alguma coisa. É mais isso que eu estava a dizer. É isso, as pessoas precisam do tempo delas ou seja, nós temos é que fomentar condições para elas se aproximarem do Portimonense, para elas desenvolverem esse amor pelo Portimonense, e há de haver uma altura, se tudo correr bem, em que esse amor vai ser suficientemente forte para quando o outro clube delas jogar contra o Portimonense, elas torcerem sobretudo pelo Portimonense. Mas isto leva tempo, e para conseguirmos fazer com que as pessoas desenvolvam esse amor e se aproximem do nosso clube e fortaleçam essas ligações emocionais, leva tempo, e temos que fazer com que elas venham aproximando-se a miúdo ao Portimonense. E não é com medidas de cotas caríssimas aos mesmos preços dos clubes de Lisboa e do Porto, e com camisolas caríssimas que a gente consegue fazer isso. Agora ligamos o assunto às camisolas, foi para aqui que a gente começou. Exatamente. Era importante que as camisolas fossem mais acessíveis, para que nós pudéssemos ter mais, porque é muito mais fácil comprarem as camisolas dos 3 grandes do que comprar uma camisola do Portimonense. E era preciso dar esse sinal para que as pessoas tivessem camisolas do Portimonense. Claro. Aproximava as pessoas, aproximar as pessoas é muito importante. E atenção que eu vou, se alguém da claque que tiver a ouvir isto, eles vão, quando estiverem comigo, vão me chamar todos os nomes, porque eu estou a dar abertura a pessoas que têm 2 clubes a serem tão portimonenses como eu, percebes? E isto está, na maior parte das pessoas, está completamente fora. Mas acho que é preciso aproximar toda a gente, porque as pessoas, no fim, elas vão gostar mais de onde se sentem bem, de onde são bem tratadas. Quanto mais a pessoa se conseguir relacionar com o Portimonense, maior o amor pelo clube vai ser. É a minha opinião. Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que isto é um processo. Eu tenho estado a ouvir vocês e estou aqui com vontade de falar, mas até nem queria falar muito sobre este caso. Eu, como vocês sabem, também partilho a opinião do Nuno, também tenho 2 cores, são as mesmas que o Nuno, mas eu desenvolvi mais a cor azul quando o Portimonense
arrastava-se pelas divisões, pelas outras divisões, pelas segundas, pelo princípio terceira, mas caminhámos para descer e não descemos, essas coisas. E acabei por desenvolver, digamos, mais outra cor, porque tinha que ter uma referência na Primeira Liga. Quer dizer, eu sou Portimonense 100%, quando o Portimonense sobe à primeira, para mim existe o Portimonense e os outros. Nem quer saber o que é que se passa com os outros. Pá. Claro que toda a gente que me conhece sabe, mas tu gostas do Porto? Gosto do Porto, sim senhor. Mas isso não tem nada a ver, eu sou Portimonense 100% e sempre quis. Pá, a gente tem um problema. Eu quanto às camisolas, acho que vocês, a minha opinião é muito simples. A gente queria as camisolas, já as temos. Agora já chegaram, agora são caras. Mas pelo menos já temos camisolas. Quem quiser, vai comprar. Está resolvido. Um problema está resolvido, falta resolver outro. A maior questão, ou a pior questão todas do Portimonense, o Nuno sabe, eu também passei por isso antes dele, estive numa direção antes dele, poucos meses, mas tive. Infelizmente, e falo isto contra mim próprio também, contra muitos portimonenses, o Portimonense nunca tratou os sócios como deve ser. Eu sinto mais acarinhado, eu vou-vos dizer isto, não me leve isto a mal. Quando vou a outros estádios e sou recebido, já fui recebido em Alvalade, de uma maneira como não sou recebido em Portimão. O Portimonense precisa de acarinhar os nossos sócios. Nós temos que criar... Eu era criança e lembro da bancada central cheia, mas quando digo cheia, ia à bola com o meu pai e tinha que ficar sentado nas escadas. Atenção. E há fotografias antigas que se vê isso. E o Portimonense tinha uma massa associativa muito grande. 4 mil, 5 mil, eu lembro-me do estádio cheio na parte dos sócios, do outro lado não. E tinha sócios na altura de peão e o peão quase que enchia e tudo. E o Portimonense nunca acarinhou os sócios. Fomos perdendo a cultura portimonense a Portimão. E é preciso que haja uma direção, uma SAD, nem sei quem são, que comece a atrair as pessoas. E a melhor coisa, o Benfica há 2 anos ou há 3 anos tinha os packs de 25 euros, compravas um pack, tinhas direito a 3 bilhetes. Aquelas coisas, quer dizer, puxaram adeptos aos campos. E quando não ganham, quando o Benfica teve 4 anos sem ganhar, ou 5 anos sem ganhar, o que é que eles fizeram? Tinham aqueles pacotes da Mel e não sei do quê, isto era da publicidade, em que atraía os adeptos ao estádio. Nós não temos... Havia jogos no ano passado e há 2 anos, muito pouca gente na bancada. As cotas são caras, o lugar cativo é caro. Se juntares o bilhete do jogo, se juntares o pacote todo, são 200 e tal euros por ano. Eu vou dizer, já fui sócio do Porto também e nunca paguei isso. E sei que há pessoas que são sócios do Benfica que não pagam isso. Há aqui qualquer coisa que o Benfica, o Porto é o Porto. Eu acho que a gente tem que baixar um bocado aqui a questão dos valores. E na realidade económica de Portimão não é a realidade económica de Lisboa ou do Porto ou de Guimarães. Uma coisa é os adeptos de Guimarães são 30 ou 40 mil que vão ao estádio, ou 30 mil. Nós temos uma realidade diferente e temos que nos adaptar à realidade. Mas é uma coisa que é um problema que vem de há muitos anos. E que até hoje ninguém fez nada. Tens toda a razão, Daniel. Tens toda a razão, Daniel. Isto não é uma catarse psicológica, mas já agora só acrescentar uma coisa. Das coisas que me deixa mais frustrado na vida, e isto obviamente levei algum tempo a fazer as pazes comigo próprio, embora também vos diga, e o Daniel ouviu isto muitas vezes, quem já esteve lá dentro, que não se consegue fazer tudo aquilo que se quer. É da vida, mas e é por isso que eu vou seguindo o blog do Portimonense, eu vou achando piada, embora aqui e acolá, quando vou lendo alguns dos vossos posts, vou-me lembrando das coisas que me iam dizendo quando estava lá dentro, ok? Pronto. E porque não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, não há dinheiro para aquilo, e onde é que vamos buscar o dinheiro para aquilo? Pronto. Mas isso depois era aqui discussões sem fundo, fica para o jantar. A questão é esta, uma das coisas que eu mais lido negativamente foi realmente perceber que a tão propalada aproximação do clube à cidade e aos adeptos nunca passou do papel. Okay? Ela estava no papel, aliás, ela estava no papel até muito mais, até ir às escolas fomentar uma coisa que o Braga faz e outros clubes fazem, que é fomentar nas escolas o espírito logo do Portimonense desde início, começar a ganhar os miúdos desde miúdos mesmo, ok? Portanto, dando aquela ênfase que és de Portimão, vou plagiar aqui a frase, estou aqui em Faro, já são 12 anos, vou plagiar a frase, se és de Portimão, és do Portimonense. Portanto, mas a questão é que uma das coisas que sempre falhou e tem falhado ao longo dos anos. Portanto, o Daniel coloca ali a questão dos sócios e eu vou mais longe, a identificação com a cidade. Portanto, ou seja, o Portimonense passa muitas vezes ao lado da cidade.
Portanto, não podemos culpar a cidade, então tem que haver um culpado, que é o Portimonense. E, portanto, ou seja, daqui do nosso lado, do Portimonense, não temos feito as coisas como deve ser para aproximar o clube. É a minha visão e isso lamento muito, lamento e é culpa minha também, Nuno, de quem lá passou. Mas a gente tem 2 ou 3 exemplos como disse que a gente está a dizer. O Portimonense há 3 anos, quando subiu, os jogos ficaram para subir divisão, quando abriram as portas do estádio, o que é que aconteceu? O estádio encheu. Claro, Daniel, que queres mesmo que eu te conte a história de abrir o estádio e do que é que diziam por abrirmos o estádio? A sério, vá. Pronto, não me coloquem em apuros, a sério. Fica para o livro das memórias, a sério, vá. Fica para o livro das memórias. O que estou a dizer é que temos que criar qualquer coisa para atrair as pessoas. A primeira vez que foi sugerido abrir o estádio, eu estava preparado aqui com o disco duro, porque tenho aqui as coisas das fotografias, da bola para ajudar e essas coisas todas que são memórias fotográficas que eu tenho aqui e que ando a olhar para elas desde que vou acompanhando o blog do Portimonense, vou olhando fotografias antigas, essas coisas. Essa cena da bola para ajudar foi uma coisa muito gira com a teia de impulsos ou os jogos abertos. Vocês nem queiram saber a guerra que foi para abrir o estádio de uma coisa tão simples que era mais do que justa. Agora também é verdade, pessoal, quero saber uma coisa, também é verdade pôr aqui o dedo na ferida. Quer dizer, abrimos o estádio para ver o futebol, convidámos as escolas, porque fazia todo sentido os estudantes entrarem na borla. Sabem qual foi a cooperação que nós tivemos? A resposta? Ok? Por parte dos estudantes? Por parte de quem? Parte das escolas que não responderam sequer e era só mandar os miúdos, organizar os miúdos e divulgar a que havia o estádio aberto. Agora, obviamente depois estádio aberto e porque é que vamos abrir o estádio e não sei o quê e é preciso dinheiro para os bilhetes, pessoal, vá. Adiante. Em frente. Mudando estrategicamente de assunto, esta semana, ou a semana que passou, tivemos 2 jogos de preparação. O primeiro contra o Sporting, que perdemos 2-1, não sei como, não consigo perceber. E o segundo que foi um jogo excelente do Portimonense, segundo as crónicas, ficou 0-0. Ninguém viu o jogo, foi à porta fechada, não há registro nenhum sobre o jogo. Em relação ao primeiro jogo, foi transmitido televisivamente pela Sport TV, precisamente se calhar porque era o Sporting e interessa transmitir esse tipo de jogos por uma questão de audiências. O segundo, com uma equipa da segunda liga inglesa, o Reading, segunda ou terceira? É da segunda ou da terceira? Não tenho certeza. É da segunda. E o jogo terminou 0-0. Não se percebe bem por que razão. A razão de tanto secretismo, se foi por parte do Portimonense, se foi inércia de ambas as partes. Outro jogo não foi sequer transmitido online por streaming, nem nada disso, e portanto não conseguimos aqui analisar de facto se os jogadores tiveram prestações ao nível, como é que a equipa está preparada, tendo em conta já os próximos encontros do campeonato que está quase a começar. Mas, portanto, cingindo-nos apenas àquilo que nos podemos cingir em relação ao jogo contra o Sporting, e ele que já está calado há muito tempo. Pedro, o que é que te apraz dizer sobre essa partida num jogo em que estivemos camisolas que nem sequer vão estar à venda este ano? Não, eu estava a vir com a atenção que vocês estavam a dizer e só vou dizer uma coisa para arrematar antes de dar o comentário que tu me pediste ao jogo. Nós somos sempre um bocado impetuosos porque somos adeptos e vivemos as coisas de uma maneira um bocadinho à flor da pele. E em relação a esta questão das camisolas, eu, para formular a minha opinião, depois das camisolas chegarem à loja do clube e serem publicitadas, da maneira como foram, recuperei até uma entrevista do Guido Albino, do Nuno Silva e mais um elemento, um dirigente da altura, que eu não me estou a recordar, na Bonelli, na revista. O Catarino, Eduardo Catarino, Guido Albino e eu próprio, sim. Exatamente. E a questão, nós temos que pôr as coisas, e o Nuno Silva já tocou na ferida, que é a SAD, o interesse da SAD em vender camisolas é praticamente inexistente. O adepto quer vestir a camisola do clube, gosta de vestir a camisola do clube, gosta de ir ao futebol, gosta de ir ao café, mas a SAD, do ponto de vista financeiro, o valor é um valor sentimental, de militância, porque do ponto de vista financeiro isto para a SAD não é nada. Porque se calhar para uma equipa grande, hoje estava numa discussão também de café, em que estavam a dizer, isto para os clubes pequenos, as portas estarem fechadas, isto vai ser do pior.
para os clubes pequenos, a venda das camisolas e a venda dos lugares, as 1000 pessoas que sistematicamente vão ao campo, é uma gota no oceano para o orçamento dessas mesmas equipas. Agora um clube grande como o Benfica ou o Sporting ou o Porto que vendem 300 que vendem 30 mil Red Passes ou 30 mil Game Boxes, isso sim representa valores significativos, é como as camisolas. O Portimonense, porventura, não há de vender mais do que 100 camisolas e já estou a ser muito otimista. O que do ponto de vista financeiro, se calhar, vai ser um valor insignificante, embora as camisolas sejam caras, mas eu acredito que o Portimonense também pague caro pelas camisolas. Vêm do Japão, são... Mas a publicidade que o Portimonense faz à Mizuno deveria contemplar um protocolo. Não é? Os portões do estádio estão cheios de placares da Mizuno, dentro do estádio também há placares da Mizuno, o banco de suplentes tem um placar da Mizuno, quer dizer, levamos uma lavagem cerebral da Mizuno e dos próprios patrocinadores que contemplam a camisola, do Ceremony TV, que é uma empresa que nem sequer tem atividade aberta em Portugal, o que fica nítido que estas camisolas não são para a gente ver, são para eles verem lá no Japão, não é? Porque não faz sentido do ponto de vista estratégico de investimento, não é? Pedro, tu podes ver, também, só uma parte, podes vender 100 se não fizeres nada, também podes vender 1000. Se fizeres alguma coisa, se calhar consegues vender 1000. Agora, se meteres as camisolas na loja e não disseres nada a ninguém, pois se calhar só vendes 100. E se elas tiverem um preço e ao preço que estão, né? E ao preço que estão, né? Claro. Mas como o Nuno Silva disse... Mas não compensa, nisso tens razão, não compensa o investimento. Sim, mas era um carinho que se dava ao adepto, é um carinho que se dava ao adepto. Se no tempo do Fernando Rocha, em que éramos um clube, agora somos um clube e somos uma SAD, pronto, é esta bipolaridade. A SAD jamais vai fazer uma aproximação ao público de Portimão. Porque o adepto em si acaba por ser um acessório ao investimento e à máquina que eles olearam aqui. Eles vão buscar o jogador, querem um palco para mostrar o jogador, para vender o jogador e para fazer o lucro com o jogador. O público acaba por ser um acessório. E isso vê-se noutros sítios, em que clubes que têm SADs e que têm... O Belenenses então é exemplo disso. O Belenenses, eu fui ao Jamor ver este ano, tinham lá 100 pessoas ou 200 pessoas, que é uma normalidade. Eu concordo contigo, Pedro. O ónus da aproximação do clube aos adeptos deve estar precisamente no clube. E não a SAD é uma empresa que está a ocupar, mas o ónus deve ser ocupado pelo clube. O clube é que deve ser, porque os sócios são sócios do clube, não são sócios do SAD. Mas o clube até faz essa aproximação. Mas o clube aí não tem estrutura financeira atualmente para se meter nessa questão, Dário. Ok? Tem uma obrigação emocional, tem uma obrigação emocional, mas não se pode meter em camisolas e não tem dinheiro para isso. Mas faz quem pode. Há uma série de coisas. Sim. O clube atualmente até está a fazer o trabalho de casa. Porque a formação, pelo menos o que transparece cá para fora é que está bastante melhor, até pela atribuição das estrelas de certificação. Da Liga, sim, da o futsal também está, embora seja uma coisa, pronto, as modalidades são sempre um bocadinho muito especiais, em que os seccionistas, neste caso o Pedro Moreira e mais mas são coisas que puxam a população. Agora nós estamos à espera que a SAD faça o trabalho que nós temos que fazer. Independentemente do Nuno ser do Porto, do Daniel do Porto, eu também sou sócio do Sporting já há 15 anos, do Portimonense só há muito mais, só há 27 ou 28. O que faz a diferença é o sentimento que nós temos quando nos aproximamos do estádio, olhamos para o estádio, vibramos com o estádio, vestirmos a família toda de Portimonense. Os meus miúdos são sócios desde que nasceram, nem sabem praticamente o que é o Portimonense, mas o pai é puxar para o Portimonense, já tem camisolas do Portimonense. Esse trabalho tem que ser feito por nós, porque a SAD não vai fazê-lo. Agora é assim, o clube atualmente eu acho que até teve uma evolução muito positiva, porque o Fernando Rocha, sendo presidente do clube, numa modalidade diferente do que foi no tempo do Nuno Silva, em que havia uma estrutura com o futebol integrado no clube, eu acho que até está a fazer uma coisa meritória, porque a formação, e temos o Otávio que também está no blog e que nos diz algumas coisas, a formação realmente está com qualidade. Pronto, depois existe esse facto dos jogadores da formação não poderem avançar para a SAD, enfim, há aí um vazio qualquer que tem que ser devidamente colmatado, mas está a pôr muitas pessoas a praticar desporto. É que são camadas jovens, handball, basquetebol, futsal. Isso contribui para a identificação do portimonense, de seres portimonense, não é? Portanto, ainda por cima é eclético, não é? Não se resume só ao futebol.
Dário, tu disseste uma coisa que é verdade. Só não faz, como é que é? Só faz quem... Mais como é faz que é? quem quer do que quem pode. Há Quem uma série pode. de medidas. Se me perguntassem a mim, se tu estivesses lá, o que é que fazias? O orçamento é zero. Pá, eu moía a cabeça, mas havia de inventar qualquer merda. Dário, mas, Eu- mas escuta, mas às vezes leva por mim, e não estou a pôr em causa as tuas qualidades, mas olha que às vezes a gente vai moendo a cabeça, mas vamos batendo contra o muro na mesma. O problema é esse, mas pronto. Mas Dário, a visão, deixa-me só dizer, a visão dessa da camisola podia ser muito bem, nós pagámos os 70 euros na mesma, mas depois darem-nos um outro conjunto de benefícios que a gente ao pagar os 70 euros, mas íamos buscar mais qualquer coisa, mais valor ainda. Portanto, ou seja, eles podiam fazer isso de qualquer forma, não é? Desculpa lá, Daniel. não, estava a dizer, o Dário estava a falar de não haver dinheiro. Na nossa altura não havia, tínhamos a conta negativa nem sei quantos milhares de euros. A gente quando chegava para fazer qualquer coisa, se não só não tínhamos, como já tínhamos lá para pagar. E tantas vezes nos ligavam e meter dinheiro ao banco, dinheiro que a gente não tinha. E isso, a questão das camisolas, acho que no futsal, eu tenho acompanhado o futsal desde o princípio, desde do distrital à primeira divisão, e já disse no outro dia, disse que foi eu onde vi renascer o Portimonense da minha infância, foi no futsal. Acho que o Dário viu lá uma vez no futsal, e é no futsal que eu me revejo ultimamente do nosso Portimonense, porque acho que ali sim, jogadores da terra, direção da terra, pessoas que viveram e nasceram nos bairros da terra e que lutaram até à primeira divisão. Claro que agora passa a ser um bocado mais profissional, mantemos na primeira divisão, tem que ter alguém de fora. Mas há camisolas, só não compra quem não quer, ou só não tem quem não quer. Inclusive o ano passado, que era sócio, tinha. O meu filho joga lá, se quiser 3 camisolas, eles arranjam. Essas coisas todas. E ali renasceu um bocado o Portimonense. O assado, eu sou daqueles que, vocês aqui acho que são todos um pouco contra no bom sentido. Eu sou daqueles que apoio assado, atenção, não fui daqueles que ao princípio não concordava com o assado e neste momento concordo. O intuito de assado por o Portimonense a jogar e o negócio, o futebol hoje é um negócio, qualquer clube dos grandes, ou dos Guimarães, ou o Braga, se não houver receitas, se não houver vendas, os clubes não se aguentam. Eu neste momento estou com o assado a 100%, claro que há coisas que estão mal feitas, há coisas que a gente critica e realmente isso é normal. Claro, o que está bem normalmente a gente nunca aponta, mas não é por isso que a gente, também não deve elogiar quando é merecido de elogiar. Não poderia haver Portimonense hoje em dia sem SAD. Claro. Completamente de acordo. É completamente. Aliás, falaram muitas vezes aí do Fernando Rocha, que foi o impulsionador para que houvesse SAD. Eu próprio calhou-me receber um senhor que apareceu num carro com umas portas que abriram para cima, assim, e saiu de lá um senhor que, o Teodoro, que chegou naquela altura, e que, havia um grande interesse e uma grande expectativa que, portanto, ele pudesse tomar conta e pudesse investir no clube e, portanto, esse foi o processo e o processo seguiu. Portanto, eu não equaciono o Portimonense hoje em dia sem. Agora, o Daniel diz ali uma coisa muito interessante, sim senhora, desculpa, o Pedro diz uma coisa muito interessante, que é a direção do Portimonense cultivar o orgulho portimonense e esta coisa pelo Portimonense, exatamente. Porque a SAD é mais financeiro, basicamente. Eu acho que a SAD ainda assim, apesar de ser uma empresa e ter que se comportar especialmente para fazer dinheiro ou para manter as contas ou para o que quer que seja, para viabilizar o clube na primeira divisão e conseguirem, os sócios neste caso e os investidores também puderem tirar o retorno que esperam. Acho que poderemos, se calhar, noutro programa, se me convidarem, claro, não estou a fazer convidado. Estás convidado, desde já. Mas podemos falar talvez noutro programa qual será o papel do adepto nestes casos de clubes e de SADs que não dependem, especialmente nas SADs dos clubes mais pequenos. Os clubes maiores têm a maioria da SAD e continuam a ter, os sócios continuam a ter um papel muito importante na vida do clube. No nosso caso, depois ou não, porque também é fácil manipular aí. Não. Mas de qualquer forma, acho que o adepto é sempre importante, mesmo que sejamos só uma empresa e queremos ter lucro. E talvez no outro programa a gente possa falar um bocadinho mais sobre isso.
Um bom tópico. Assim de repente, não sei se vocês já perceberam, mas estamos a entrar na reta final do nosso podcast e ainda vos quero mandar embora. Ainda porque falamos mais. estou a gostar. Não, ainda temos aqui uns quantos tópicos que podemos falar de forma super sucinta. Há pouco tinha perguntado ao Pedro sobre uma análise ao jogo contra o Sporting. O Reading jogamos bem, acho que sim. Também jogamos, não sofremos golos, também não marcamos, mas não sofremos, o que já é mostras de termos uma defesa minimamente consistente. Mas aquele jogo que foi transmitido do Sporting, apraz dizer alguma coisa em relação ao jogo, Pedro? Eu acho que a nossa primeira parte foi interessante, mas é jogo de pré-época. É jogo de pré-época, acho que não há grandes ilações a tirar. Muita experiência, o Luquinha a jogar bem, como sempre. O Beto a jogar nos jogadores adversários, agora vamos ver como é que isto... Enfim. Ok, também não precisavas de falar tanto. Também temos aqui mais um tópico que veio à baila na última semana, uma alegada dívida da SAD do Portimonense para com esse grande clube fornecedor de jogadores para o nosso plantel, que é o Londrina. A SAD já veio desmentir, encerra-se o assunto, ou há mais alguma coisa que vocês querem esperar para ver nos próximos capítulos? Está resolvido, não é? Não há dívida, não há nada, está resolvido. Pronto, mas por que razão é que eles vieram fazer barulho assim do nada, assim a meio à papo seco? É porque isto também pode desprestigiar, quer dizer, nós que andávamos aí de peito feito a dizer e a orgulhar-nos, aliás, foi precisamente isso que nos manteve na primeira divisão, o facto de termos as contas em dia, este tipo de suspeições virem para cima, para público, pode cambalear um bocadinho, pelo menos a reputação que nós nos orgulhamos muito de termos uma SAD cumpridora. Tenho informações que foi uma notícia, alguém da parte do Vitória de Setúbal foi buscar essa notícia e publicou nos nossos... E as fake news a chegarem ao universo do Portimonense. Um beijinho, um grande abraço. Toma lá, vai buscá-las. Não, estou na brincadeira, mas podia ser uma notícia, uma fake news da... Olha, isto cá em Setúbal continua a alimentar aqui muita coisa. Ainda acreditam... Muita teoria da conspiração, não é? Não, ainda acreditam que até dia 18 vai haver uma decisão do TAD que vai dar razão à Vitória de Setúbal. Isto é impressionante. Com queixas a entrarem a todo momento, inclusive é uma do Lito Vidigal, de uma dívida de 200 mil euros. Quando se fala que o futebol é uma religião, é porque precisamente prevê este tipo de situações em que as pessoas acreditam naquilo que não existe. E fazem, por Nossa Senhora e por Jesus Cristo, fazem coisas inexplicáveis e às vezes até andam à porrada e fazem guerras e coisas do género. Ora bem, mudando mais uma vez de assunto, porque agora já estamos na reta final e queria passar aqui estes tópicos, também tivemos nos jornais as negociações que existem entre a SAD do Portimonense e esse grupo que detém clubes como o New York City Football Club e o Manchester City Football Club, o City Group. Tudo isto ainda está bem quem faz embrionária e nunca mais se vê saber nada disto, mas o que pode acontecer é que parte da SAD possa ser vendida a este grupo. Vocês veem isto com bons olhos ou como é que é? No meu caso, acho que os valores até são um bocado ridículos. 150 milhões, fala-se. Pelo menos li isso alguns. Ridículos do ser pouco ou do ser muito? Se ainda por cima não é para ficar com a maioria da SAD, né? Ou se não é para comprar tudo, 150 milhões acho que é muito. Não é pá, porque a gente tem aqui... Isso é o valor do Beto, pá. Sim, eu também não vendia, mas de qualquer forma, depende de qual é a intenção, o que é que se quer aqui, quem é que vai ficar a liderar o clube. Tudo vai na intenção de quem vai ficar à frente da SAD, o que é que espera. Para que quer, qual é o projeto que quer, ou seja, sem nós sabermos isso, e isto nós não vamos saber porque isto são empresas e têm direito a ter a sua privacidade, ou seja, neste tipo de negócios isto nunca se sabe muito, que protocolo é que vai ser assinado, quantas ações vão ser compradas, que porcentagem, pelo menos o interesse é interessante, é saber que há alguém interessado no bom trabalho que neste aspecto também concordo. Vocês veriam com bons olhos que eventualmente o Portimonense pudesse fazer, ou o SAD do Portimonense pudesse fazer parte deste... É? Claro e não sentem que isso pudesse de alguma forma danificar... Até se resolver este ano as percentagens e os valores, eles mandavam já 3 ou 4 jogadores, daqueles que eles têm, que são bons e que não jogam, entretanto já estavam com os jogadores... O Agüero, vinha o Agüero. Moreno.
2 ou 3, do Moreira disse não, o Agüero. O Agüero, Desse tipo. Aquele holandês que é desconhecido, aquele que foi o melhor jogador. O De Bruyne, o Kevin De Bruyne. Esse mesmo, esse que ninguém conhece. Esse também não vale nada. Mandava esse para o meio campo e a gente, 2 ou 3. Depois iam negociando e entretanto a gente ia jogando e à 10ª jornada já estávamos nos lugares da. E o Fabrício aí tinha razão, porque realmente íamos lá para a Liga Europa. Se calhar ele sabe qualquer coisa. Se calhar ele sabe qualquer coisa. Nem sei se ele calçava, pá. Nem sei se ele calça com um plantel com o De Bruyne. Não, o De Bruyne vinha para cá e mandávamos o plantel para lá. Fazíamos uma troca direta. Vamos terminar em boas vibes. Foi no passado domingo, a malta subiu à foia. De todos os que fizeram esse trajeto de 34 km, só temos aqui uma pessoa para testemunhar como é que foi a experiência. Pedro, pega no microfone e fala-nos dos teus planos. Como é que vão essas pernas? Pá, isto agora já estão a recuperar, mas eu já tenho um projeto que, se para o ano houver a manutenção, fazemos a descida da foia para Portimão. Para a próxima vez, antes de eu prometer qualquer coisa, eu acho que vou até à casa de banho, lavo a cara e não prometo nada. Pá, que aquilo até Monchique foi impecável, agora de Monchique para cima, minha Nossa Senhora. Pá. Eu acho que o vídeo diz tudo, lá um vídeo que eu faço lá para o blog. Não se percebeu porque faltava suar, percebes? Aquilo são 7 km a pique, que é de uma pessoa lhe saltarem as unhas, pá, aquilo é demais. Mas foi engraçado, olha. Sobes à picota, que é um bocadinho mais curta. Aquilo foi um desafio da Sofia, que também é uma grande portimonense, né? E começámos um grupo engraçado em uns 15, o João Batista apareceu em representação do clube, mas adepto que é adepto, que era os jogadores, não é? Claro. E tivemos a resposta depois no almoço, em que apareceu lá o capitão, um dos capitões, o Lucas, que acabou por fechar com chave de ouro, e o filho do Otávio também foi, o Andrew das camadas jovens, e acabámos por sentir um bocadinho aquela coisa que o adepto gosta de sentir, né? Que é o carinho do jogador, que a importância do adepto e que isto é uma coisa que é para o clube, e acho que acaba por ser a motivação mesmo essa, que é estreitar laços, fazer uma coisa. Mas o grupo foi muito engraçado, havia um que foi cumprir a promessa pela mulher, que era uma portimonense daquelas. Depois foi o motorista do autocarro, foi o Jorge Dias, que também parecia o Speedy Gonzalez, fez aquilo por ali acima. É engraçado, acho que sim. Isto são coisas que tudo o que seja em nome do Portimonense é engraçado. Partimos do Municipal, íamos até à foia e comemos. Valeu pelo convívio. Acho que sim, e para mais neste período em que estamos impedidos de ir ao estádio e gritar para o nosso clube, acaba por ser bom, não é? Verdade, hoje saiu, agora para terminar a sério, hoje saiu mesmo a notícia de que nem tão cedo a gente há de voltar a sentir o cheiro da relva acabadinha de cortar. Em relação a isso, depois só temos que lamentar, vamos aguardar que a malta use a máscara e que se porte bem e que não vá a sítios onde não precisa de ir. Mais do que isso também não podemos fazer, é lamentar, mas eu também compreendo porque é que não se abre mais cedo ou mais depressa os estádios. O tipo de comportamento que nós temos num estádio é completamente diferente. Quer dizer, eu falo para mim, do tipo de comportamento que eu tenho num concerto. Um gajo num concerto está caladinho, está sentadinho, podes motivar esse distanciamento social, mas no estádio um gajo começa aos gritos, um gajo salta dali da cadeira, e com gritos vem gafanhotos, e com gafanhotos vem Covid, e depois num instantinho um gajo marca golo, estamos todos abraçados, não dá para não aguentar. Portanto, percebo porque é que isto não pode acontecer, mas pronto, não deixa de ser de lamentar, porque eu já estou com uma ressaca de ir à bola e de ir ao estádio, que é uma coisa parva. Assinado por baixo. Há aqui algumas dúvidas, né, alguns 2 pesos e 2 medidas em algumas situações, mas tu até justificaste bem no caso dos concertos, embora nem todos os concertos sejam assim como tu estás a descrever, que estás sentadinho e não fazes mais nada, mas sim. Eu espero que a tempo do Farense Portimonense que as coisas estejam mudadas. Pá. É verdade, esse vai ser o primeiro jogo... Para vos receber condignamente aqui em Faro, pá, Esse vai ser o primeiro jogo, segundo o calendário, vai ser o primeiro jogo de 2021. Vai ser o primeiro jogo do calendário. 9 de janeiro, não é? Já combinei com a minha mulher, cada um na sua bancada, portanto, ou seja, vai haver ali um divórcio durante tem que dar almoçarada, nesse dia. Eu acho que almoçarada, temos que fazer almoçarada, exatamente, preparação emocional. Se pudermos ir ao estádio, fica desde já prometido. Pá. Emocional, exatamente. Vamos todos juntos desta vez. Não há nada, serão bem recebidos.
Malta, foi isto. Espero que vocês tenham divertido e tenham gostado de nos ouvir falar. Mais uma vez agradecer ao Ruben Michelin, ao Daniel Matos, ao Pedro Custódio e ao Nuno Silva por terem entrado à conversa aqui connosco neste projeto do podcast do blog do Portimonense. Vai haver outros podcasts no futuro. Se não for comigo, há de ser com outros. E se não for com vocês, há de ser com outros, porque isto do blog felizmente tem montes de malta a dar vida aí ao projeto e sangue na galera, e isso é que é preciso. Considerações finais? Alguém tem alguma coisa para dizer? Despeçam-se. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, exatamente. E um grande abraço a toda a malta do Bloco do Portimonense e parabéns pelo trabalho que estão a fazer. Portanto, ou seja, vá, força, continuem. E pronto, malta. Boa noite, vou só deixar aqui um agradecimento ao Lucas. O Lucas no domingo deslocou-se lá ao restaurante que a gente estava todos e trouxe umas camisolas e ofereceu. Pá, foi uma atitude. Fiquei sensibilizado, não estava à espera. Você tem que saber disso também e almoçar, pá. Pois. Mas gostei. Senti que havia ali uma química. Um grande abraço então ao Lucas Pocinho. Obrigado, Lucas. Obrigado, Dário. Diz, Pedro. Eu acho também me indeciso qual é os calções que eu compro lá na loja do clube. Opa, pois podes Os mandar. laranjas são os amarelos. Pá, pois tu é que sabes, é os que encandear é menos, não é? E pronto, de resto a todos, muito obrigado por terem ficado aí desse lado a ouvir. Abraço a quem participou e muito obrigado por terem vindo. Blog do Portimonense, o podcast.